ouve muito falar assim, autoconhecimento, autoconhecimento. É preciso ter autoconhecimento. Então, agora, eu quero te convidar, antes da gente começar a nossa conversa, e claro, você vai participar comigo fazendo a sua pergunta, eu quero que você assista a um vídeo que foi preparado pela nossa convidada. Preste atenção em cada frase que ele vai trazer. Esse vídeo não traz uma paz? Quando eu vi ontem, junto com a equipe do Você, né, a Isadora e o Daniel, deu uma paz, sabe? Deu um alívio. E aí você já reparou quantas vezes a gente escuta ou fala a palavra autoconhecimento? Inúmeras. E outras tantas vezes nós ficamos pensando assim, lá no nosso cantinho, né? Afinal de contas, o que é isso? Como é que exercito esse olhar para mim mesmo, para mim mesma, para saber o que eu quero, o que eu não quero e o que eu estou sentindo. E o autoconhecimento, gente, tem tudo a ver com a saúde mental. A gente está em pleno Janeiro Branco. Aí eu convidei a psicóloga, escritora Lindiana Salvador, que escreveu um livro que tem um capítulo dedicado ao autoconhecimento. Seja muito bem-vinda, Lindiana. Eu que agradeço, Mônica, por estar aqui. Deixa eu mostrar seu livro primeiro, porque a gente fala sobre, o livro dela é Tempo é Presente e a Vida Acontece Agora. E quando eu tenho autoconhecimento, eu consigo aproveitar esse presente que eu tenho? Sim. O autoconhecimento é premissa para você viver, né, bem o tempo presente. Quando você se conhece bem, você consegue lidar com as intercorrências da vida. Então, aí você vai conseguir estar em presença, né, em estado de presença que a gente fala no tempo presente. Quando a gente fala autoconhecimento, quer dizer conhecer a mim mesmo. Por que isso é tão difícil? Pelo medo que a gente tem? Muitas vezes a gente não quer fazer as perguntas, né? A gente não quer olhar para dentro. A gente tem medo, né? Já aconteceu muitas vezes do paciente chegar no consultório e falar, hoje eu não estava afim de vir, né? É um dia muito difícil, eu estou, né, com emoções muito fortes e lidar com isso é muito difícil. E aí um dia que eu usei algumas perguntas de um jogo que eu tenho que também chama Tempo Presente, e aí a pessoa no final do atendimento ela falou, que bom que eu vim, porque eu pude lidar com as minhas emoções através das perguntas. E as perguntas trazem o autoconhecimento. Eu costumo dizer que a surpresa de uma pergunta traz o alívio de uma resposta. Exatamente, porque, né, que te dá um alívio, parece que você encontra, eureka, né? Sim. E aí, nesse processo, quer dizer, você ali com a sessão com o paciente, né? Mas esse processo, ele pode demorar ou não? Depende de cada caso, né? O livro, ele fala de depressão e ansiedade, quando depende do estado que a pessoa está, né? Aí vai demorar um pouco mais para ter a melhora, né? E para ela adquirir autoconhecimento. Mas o autoconhecimento, a partir da primeira sessão, ela já vai se encontrando consigo mesma, né? O autoconhecimento, ele é fundamental. Não existe saúde mental sem autoconhecimento. Porque eu consigo entender o que está me machucando, incomodando, eu posso identificar uma ansiedade, uma depressão. É sim, isso? Sim. No atendimento terapêutico a gente vai identificar em que quadro, né, que a pessoa está de saúde mental e vamos trabalhar para a melhora. Quando eu conheço os pensamentos, como esses pensamentos afetam a emoção e o comportamento, eu consigo lidar com as intercorrências da vida. Então é fundamental. Quando você conhece, olha, por que eu estou pensando sobre aquilo, né? O que aquilo ocasiona na minha vida? O que aquilo afeta na minha vida? E como eu me comporto a partir daquele pensamento e vice-versa, eu consigo, né, melhorar. E aí, a Lindiana, eu já li esse livro dela, é um livro que traz exercícios também. É um livro tranquilo de ler, gente, é uma linguagem tão simples, sabe? Parece que ela está conversando com a gente no sofá de casa. Então, ela generosamente trouxe algumas perguntas para que você possa fazer aí na sua casa.
para que você tire um tempo, faça essas perguntas, responda e a gente, claro, vai trazer para você. Quer também participar dessa conversa, dessa prosa? Quer fazer sua pergunta? Aqui você tem amigos, então pode fazer pelo 99897.000, que é o nosso WhatsApp, e também lá no nosso canal do YouTube. Vamos começar, Lindiana? Quero trazer a primeira pergunta, né? Ela preparou esse material pra gente. Qual é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer nesse processo de autoconhecimento? Qual é, Lindiana? Quem sou eu? Né? Essa é uma pergunta que eu faço geralmente no início do atendimento psicológico. Quem sou eu? E olha, Mônica, as pessoas têm tanta dificuldade de responder essa pergunta. Eu imagino. Eu falo assim, me responda quem é você. Aí a pessoa, como assim? Eu nunca parei para pensar nisso. Me fala com frases ou com palavras, quem é você? E a pessoa tem muita dificuldade, porque a gente não tem esse hábito de olhar para dentro. Então essa é uma pergunta fundamental. E a segunda pergunta que eu faço é, como você acredita que as pessoas te veem? Porque existe uma diferença de como você se vê e como as pessoas te veem. E a gente pode se surpreender com isso. Exatamente. E é importante você diferenciar isso. Como você se vê do que as pessoas te veem. Para você não passar uma vida tentando agradar os outros, né? Tentando caber aí, né, no que as outras pessoas esperam de você. Vamos voltar na primeira pergunta. Quem sou eu? Aí, ali eu posso... Pega um caderninho aí e vai anotando. Eu sou, vamos supor, a Maria. Eu sou uma mulher de 30 anos, de 50. Posso começar desta forma? Sou filha, sou esposa. É esse o caminho dessa resposta? Exatamente. Mas acredite você que a maioria das pessoas começam com os defeitos. Ah, não acredito. Sim, Sério? sou perfeccionista, sou desorganizada, muitas vezes eu escuto isso. As pessoas, mas aí a gente vai trabalhando para que a pessoa consiga enxergar também o lado positivo dela, para que ela olhe os pontos fortes, porque quando a gente olha com positividade, a gente consegue viver melhor o tempo presente. Exatamente. E essa segunda pergunta, né? Como os outros me veem? Como é que eu faço? Como que você... Muitas vezes eu vou pedir para que a pessoa também busque ali na memória se alguém já falou alguma coisa para ela sobre ela, né? E aí ela vai lembrando e a gente vai trabalhando aquela questão. Então, por exemplo, uma pessoa já me falou que eu sou prestativa, que eu sou generosa. É isso? Organizada. Isso mesmo. Mas também às vezes vem os defeitos. Né? Teimosa. Exatamente. E um rótulo pode transformar a vida de uma pessoa. Desde a infância, os rótulos que nós vamos alimentando vão interferir na nossa vida adulta. Então é importante, uma criança às vezes quando a gente fala na infância, é chorona, essa menina é teimosa demais. Até um rótulo positivo, quando ele é muito reforçado, ele pode ter impacto na vida adulta. Como, minha filha é muito estudiosa, ela é perfeita. E aí a criança cresce com essa ideia, né, e se torna um adulto achando que não pode errar. E aí quando eu tenho a resposta dessas duas perguntas, que passo eu tomo depois? Eu avalio, penso, olho direitinho, Lindiana? Você vai avaliar, o que eu costumo fazer é encontrar se tem similaridades, se tem coisas que são parecidas no que você se vê e como as pessoas te veem, e trabalhar ali aquelas partes em que ela fala que são negativas. Por que que ela acha que é negativo? Por que que ela pensa aquilo dela? Por que que ela acredita que as pessoas pensam aquilo dela? E aí a gente vai trabalhando no processo terapêutico para que ela vá encontrando e ressignificando essa história. Você falou que na primeira resposta muitas vezes a gente vem trazendo o nosso lado com mais defeitos, a gente reforça os defeitos. Por que que nós somos tão cruéis conosco? Porque é mais fácil a gente olhar as coisas ruins, né? Vamos pensar que ao longo do dia pode acontecer 10 coisas boas e uma ruim. A gente acaba focando muito na ruim. Porque a emoção negativa, ela vai realmente reverberar mais dentro de nós. Você falou que o autoconhecimento, ele é importantíssimo para a saúde mental, né? E porque nós estamos adoecidos por uma série de fatores. Por essa não conversa íntima com a gente e também pelo fato de, às vezes, um medo de procurar terapia, o mundo caótico. O que tem chegado muito aos atendimentos são pessoas querendo que o dia tenha 36 horas. Meu Deus! Porque as pessoas, elas querem mais tempo, né? E elas vivem o tempo, muitas vezes, na era do circunstancial ali. Rede social, em coisas que às vezes não agregam muito valor. E aí, de repente, elas sentem-se que não estão conectadas com elas mesmas e com o tempo presente. E nós estamos no mês, né, como você falou, do Janeiro Branco, né?
campanha de saúde mental, é que desse ano o tema é exatamente o que fazer agora e sempre pela saúde mental. Pela saúde mental. E o autoconhecimento é o primeiro passo para que a gente possa fazer isso. Então, nós temos 2 perguntas iniciais para que vocês possam fazer, tá? Participe também comigo pelo 99897.000, que é o nosso WhatsApp, e aproveite que a Lindiana está aqui para nos mostrar, né, que ele pode parecer até complicado, mas não é esse caminho. E ele é revelador, né? Revelador. Existem várias formas, né, de você adquirir o autoconhecimento, além da terapia. Pois é, e ela está orientando a gente. Já já eu volto com a Lindiana Salvador, que é escritora e também psicóloga, com a gente aqui hoje no Você. Aristóteles, o filósofo grego, escreveu há muito tempo: conhecer a si mesmo é o começo da sabedoria. É tão bonito isso, não é? E em pleno século XXI é ainda o caminho para cuidar da saúde mental. Agora, como fazer isso? Porque parece tão complicado. Aí a gente convidou a psicóloga e escritora Lindiana Salvador, que está aqui com a gente hoje. Lindiana, mais uma vez te agradeço, tá? Nós fizemos 2 perguntas: quem sou eu e o que os outros pensam de mim. Antes da gente passar para a próxima, deixa eu trazer a Helena lá de Patrocínio, que está acompanhando a nossa conversa, e ela perguntou o seguinte: nesse processo de autoconhecimento, por que tem algumas pessoas que ficam ali presas no passado? Isso pode atrapalhar? Sim, pode atrapalhar. O passado é uma coisa que eu trabalho muito, interessante essa pergunta. Como eu trabalho com depressão, as pessoas com depressão, elas ficam muito presas ao passado, né? É um ato de remoer o passado, ruminação que a gente fala. E quando eu falo que quando a gente está no ato de remoer o passado, é como se estivesse em um looping, em que você não sai do lugar. Imagina que você começa aqui num ponto e anda um círculo e chega no mesmo ponto. Você não sai do lugar. E você vai fazer perguntas que você não encontra a resposta. Como, por que eu fiz aquilo? O que aquela pessoa estava pensando naquele dia? Por que eu tomei essa decisão? Por que aquela pessoa fez isso comigo? Você vai fazer perguntas que hoje você não vai encontrar resposta. E você só vai trazendo dor para si mesmo. Então, o ato de remover o passado, ele não te leva para frente. Você fica preso nesse estágio e não vive bem o tempo presente. Então, uma coisa importante é você olhar para o seu passado e fazer a seguinte pergunta: o que eu aprendi com ele? O que eu aprendi com aquilo? O que eu aprendi com aquele passado? Porque tudo é aprendizado. Até a dor é um grande ensinamento. Exatamente. E aí, nesse processo do autoconhecimento, trazendo esse aprendizado, viver novas experiências, isso também faz parte do processo de autoconhecimento? Sim. Como é que é isso, Lindiana? Sim. Buscar sempre coisas novas, né? Não ficar na mesmice. Buscar, né, se reinventar na vida. Isso é muito importante. É a chave que liberta para a vida no tempo presente, exatamente. Né? E viver essas novas experiências tem a ver, por exemplo, com cursos, né? Conhecer novas pessoas. É mais ou menos assim? Sim, é viver, né? É viver, A gente precisa viver. Muitas vezes estamos presas aí a olhar o que os outros fazem, ou esperar, ou querer suprir expectativas dos outros e não estamos olhando para nós. Então, o que eu quero? O que eu gosto? Um curso, aprender um novo hobby, um talento, descobrir, às vezes você se descobre um talento com a música, leitura, existem tantas formas. Exatamente. Então, quem sou eu? A opinião dos outros, viver novas experiências, né? O que os outros pensam de mim, novas experiências. E o que mais vem nesse caminho que vai se abrindo para o autoconhecimento? Principalmente não remoer o passado, olhar para o seu passado e fazer as pazes com ele, né? Entender que o seu passado é suas histórias, são suas memórias que trouxeram você até aqui. Então, não ficar ali buscando o que te cutuca, o que te fere, mas sim aquilo que você aprendeu. E, claro, não se preocupar com o futuro excessivamente, né? Porque nós somos o país mais ansioso do mundo. Isso é triste, mas... Muito triste. Então, precisamos entender como que eu penso sobre esse futuro. O futuro ele é feito para ser planejado, sim, a gente precisa ter metas que são alcançáveis. Não adianta você dizer que quer escrever um livro em um dia. Você não consegue isso. Então, as metas elas precisam ser alcançadas. Então, o futuro ele precisa ser planejado e não preocupado. Ele não pode ser uma preocupação para você. E aí, com essa preocupação excessiva do amanhã, do daqui a pouco, isso é um tormento para a nossa vida que traz um outro problema também muito comum agora, que é um cansaço extremo. Sim, muito cansaço. As pessoas que estão num quadro de ansiedade, elas vão experimentar muitos sintomas.
desde a fadiga, o cansaço, né? As preocupações, o desânimo, né? E aí elas vão ter problemas físicos, né, orgânicos que nós falamos, como taquicardia, sensação de sufocamento, roer as unhas, estar sempre acelerada, né, na inquietação, e acabam não se conectando com o agora. Então, quando a gente está no passado ou no futuro, a gente não está vivendo bem as experiências do aqui e agora. Você está na praia, às vezes, e não está curtindo a praia, você está ali preocupado com um problema, com outra coisa. Exatamente. Deixa eu trazer mais uma amiga que está participando conosco. Coloquei o outro sempre em primeiro plano. Um beijo para você também, viu, minha amiga? Esquecendo das minhas prioridades, me deixei ser sugada e explorada emocionalmente, até que as situações me colocaram no fundo do poço. Busquei ajuda, hoje sou outra pessoa. Deixo com o outro que é dele, ó, fazendo sintonia com o Beto. Agora procuro me priorizar e fazer por mim o que só posso fazer. Ela está se reconstruindo. É a Sandra. Eu achei bonito isso. Que lindo. Ela entrou no processo de autoconhecimento pela dor. Exatamente. A dor, ela vai, né, nos colocar nesse espaço de buscar ajuda, né? E que bom que a gente busque ajuda. Muitas pessoas têm um estigma e medo de buscar ajuda. Exatamente, e ela buscou e está outra pessoa. Por isso que eu disse que o caminho do autoconhecimento, ele é revelador. E aí ele é revelador para mim, mas ele também vai reverberar no meu trabalho, na minha produtividade. Isso também, né, ganha outros espaços, vamos dizer assim, Lindiana? Sim, porque daí você não vai se deixar ferir por qualquer coisa. Quando você se conhece, você entende as suas vulnerabilidades. E as pessoas, quando elas vão nos atingir, o que elas utilizam? As nossas fraquezas. Se você se conhece, conhece as suas vulnerabilidades, aquelas coisas que chegam até você, que às vezes são negativas, não vão te atacar, não vão te ferir tanto. Não vão te abater tanto, né? Se te afetar tanto. Quando a Lindiana fala do presente, você deve estar pensando assim, como assim o presente? É o mínimo, por exemplo, igual você observar o pôr do sol, não é? Vai tomar o seu café, presta atenção só no café, não deixa mais ninguém entrar ali. É mais ou menos isso, não é, Lindiana? O presente. Exatamente. Com a tecnologia, a gente está um pouco mais afastado, né? Totalmente, né? Até coloquei um pedaço falando, um tempo falando sobre isso, que eu fui no shopping e me surpreendi. Tinha uma família inteira almoçando e a família inteira estava no celular. Adolescente, uma criança de 10 anos, aparentemente, pai e mãe. E é um momento que antigamente a gente utilizava para justamente conversar com a família, saber como foi o dia do filho. Então a gente não está se conectando com aqui agora, a gente está ali no celular, vendo outras pessoas, o que outras pessoas estão fazendo, mas não está ali com quem está do seu lado. E aí no livro da Lindiana, que eu já vou passar para vocês como é que vocês podem adquirir, ela coloca assim, a vida que você deseja é a vida que você está criando hoje? E o autoconhecimento vai te abrir essa janela, não vai? Exatamente. Deixa eu mostrar mais uma vez, o tempo é presente, a vida acontece agora. Como é que as pessoas podem adquirir esse livro? Quem é de Uberlândia pode entrar em contato comigo no meu Instagram, psicóloga Lindiana Salvador, ou também pelo meu site, lindianasalvador.com.br, que não entrego para o Brasil todo. Viu só? Tá vendo a oportunidade de você ler esse livro, que é muito tranquilo, propõe aqui exercícios, e o você, né, com a ajuda de profissionais como a Lindiana, a gente quer isso. Que você construa uma vida feliz. A gente sabe dos perrengues, a gente sabe que às vezes o sofrimento vem, mas nós temos caminhos para deixar isso um pouco mais leve, vamos dizer assim, né, Lindiana? Exatamente. Muito obrigada, espero você outras vezes aqui, tá? Com gratidão, me chamando, estou aí. Lindiana Salvador, psicóloga e escritora conosco. Tâmara, um beijo para você. E junto com a Lindiana, eu quero te convidar. Vamos para Entre um Café e Outro?